Na mesma data em que a Petrobras anunciou uma redução de 30% no preço do diesel, o ministro Haddad informou que em janeiro o governo voltará a aumentar os impostos sobre o combustível. Essa medida fez Eduardo Bolsonaro agir como Eduardo Bolsonaro. Ele aproveitou essa medida para chamar os eleitores do presidente Lula de jumentos. Quem conta melhor essa história pra gente é a Daiane no nosso plantão do Meteoro. E aí, Daiane, a gente teve o Eduardo Bolsonaro agindo como Eduardo Bolsonaro. Que grande novidade. Exatamente, não é novidade para ninguém o destempero, o descontrole, a falta de ética, decoro do deputado Eduardo Bolsonaro, né? No entanto, dessa vez ele resolveu usar as redes sociais mais uma vez, as redes sociais, inclusive, que ele já foi acusado de propagar fake news, já foi denunciado, já foi processado, e agora ele, incomodado com o preço do diesel, que houve um ajuste no mesmo dia, houve uma redução anunciada pela Petrobras, e no mesmo dia, o Haddad anunciou que haverá uma reorganização tributária e vai ter essa reorganização do ICMS, que volta agora em janeiro de 2024. E aí, o que é que ele resolveu fazer? Ele resolveu xingar todos os eleitores, né, petistas de jumentos, que é um argumento, né, que o pai dele já utilizou, já xingou também, tanto Lula quanto sempre critica os eleitores e utiliza esse mesmo argumento, né, jumentos. Tem a matéria aqui que a gente trouxe do Poder 360, que ela traz exatamente, né, o xingamento. Jumentos que apoiaram Lula, né, ainda estão utilizando isso, tem que se lascar, diz Eduardo Bolsonaro. Inclusive, a gente pede desculpas, né, por ter que falar, repetir as palavras do Eduardo, que é uma violência desnecessária, o que ele fala. Mas o que é que a gente pode esperar do Eduardo Bolsonaro? E o que também quer dizer um pouquinho do que está acontecendo com ele, né? Isso é nada mais, nada menos porque o total falta de controle desse tempero, porque eles sabem o que é que o que está vindo por aí, né? O Eduardo Bolsonaro está sendo investigado, a gente está percebendo aí um clima estranho no 8 de janeiro. Possivelmente eles vão receber muitas críticas, eles estão sobrecarregados com isso, então não é à toa que a linguagem está cada vez pior e que eles não estão mais com nenhum tipo de filtro. A gente vai trazer também um vídeo agora, que foi justamente deste ano, que o Eduardo Bolsonaro partiu para cima, literalmente, de um outro deputado, que é o deputado PT do Rio Grande do Sul, e Eduardo Bolsonaro, ou seja, quando o deputado disse que a facada do pai poderia ter sido fake, Eduardo foi com toda a violência. Vamos ver um pouquinho desse vídeo, porque é chocante a gente perceber a conduta de um deputado fazendo isso. O que vocês fazem? Presta atenção, respeita, deputado. Vai ficar reclamando? Seu fiado. Inclusive, é chocante. Facada é teu cu, seu fiado. Não é o decoro parlamentar, memória que ele tá falando aqui, facada fake, não tem de sangue. Tu tá maluco? Vocês tentaram matar meu pai? Presidente, quando ele tá me tirando sério. Filha da puta. Tá bom não, irmão. Tá bom não. Imagina ficar na internet. Te enfia a mão na cara dentro do mandato. Perco o mandato, mas com dignidade, coisa que você não tem. Seu filho da puta. Bate em produção com o Brasil. Na comissão de trabalho, tá? Isso é na Câmara, isso não é em qualquer outro lugar. Isso não é E aí você não é num imagina, bar. se o deputado. Não, não é. E aí, se fosse no bar também seria absurdo, isso seria indigno, mas isso é dentro de uma Câmara e ele é um deputado. Essa é a questão. O deputado pelo qual ele foi para cima é o Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, e essa violência, esse destempero que a gente pode ver na Câmara, ele não respeita os colegas, ele não respeita a segurança, ele não está nem aí para decoro, ele não está mais nem aí para absolutamente nada. Inclusive, acho que isso é extremamente perigoso para a democracia, a gente ter um deputado que se porta dessa forma. Mas, como a gente está falando, né, isso não vem de hoje. Na CPI da Covid, o
Bolsonaro, né, o 02, ele também sempre teve naquele momento ali de agitação, de ir questionar algo que não seria questionável no momento. Ele sempre foi aquele agitador. Acho que o melhor termo para ele seria aquele agitador, né? E sempre que ele tinha a oportunidade, ele púlpito, né, um palco para falar, ele era também aquela pessoa que não tem uma linguagem jacosa, ele sempre é aquela pessoa de linguagem, né, esculachada, de nenhuma destreza e nenhum apreço com a ética. A gente tem um outro vídeo dele também falando justamente no Congresso, que é na mesma linha. A gente já pode entender, quando ele chama a CPI de palhaçada, a gente já pode entender que esse deputado ele não está nem aí mais com nenhum tipo de postura adequada, né? Vou soltar o vídeo para a gente ver um pedacinho. Eu gostaria que a sessão transcorresse de maneira mais tranquila, mas é inevitável. Depois dessa avalanche de fake news, eu sou obrigado a relembrar o deputado do PT que o líder do PT na Câmara já foi preso, o líder do PT no Senado já foi preso, durante os governos do PT, o presidente do BNDES foi preso, o presidente do Banco do Brasil foi preso, o presidente da Caixa foi preso, o presidente, inclusive, o próprio ex-presidente Lula acabou sendo encarcerado. E não foi uma perseguição, não, sabe por quê? Porque o triplex está lá, o sítio de Atibaia está lá. E contra Bolsonaro vocês se agarram uma carteira de vacinação que todo mundo sabe, ele sempre disse que nunca se vacinou. Agora, é inacreditável essa diferença, né? O grande alvo do PT, eles ficam falando aqui, a CPI da Covid do Senado, aquela palhaçada que foi ali do outro lado da rua no Senado, né? Levaram para a PGR foi obrigada a arquivar. Por quê? Porque não tem nada. E eles dizem que esse é o grande escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, o escândalo da Covaxin. A gente não precisa mais ouvir o Eduardo falando sobre isso. Mas é exatamente essa conduta do Eduardo, essa falta de qualquer tipo de apego ao respeito a qualquer pessoa. Acho que é o ponto forte do bolsonarismo do Eduardo. Mas quem ele puxou? Quem será que ele puxou, né? A gente tem, quando ele fala de fake news, inclusive uma pessoa que perdeu o processo contra fake news é justamente o Eduardo Bolsonaro. Então é bem estranho e contraditório. Toda vez que se chegava no CPI da Covid, era coisas que não faziam sentido algum, inclusive a lógica da palhaçada, não tenho como chamar isso de outra forma, é justamente a conduta de um deputado se dirigir à CPI apenas para causar um tumulto, né? Então, isso aí, para mim, desestabilizar qualquer outra coisa, qualquer outro colega que esteja fazendo ali, qualquer testemunha que estava levando alguma informação extremamente séria e se dispondo a estar naquele espaço, sendo sabatinado por 8, 10 horas, falando muito sobre algo que é inclusive doloroso, que são mortes de pessoas, e que não se levou a sério isso. Então, acho que palhaçada é um pouco que esses bolsonaristas fazem, né? Mas aí só pontuando também a importância das críticas aos impostos, quem são os apoiadores do bolsonarismo, né? Dessa galera. E entender que alguns empresários realmente não querem a volta dos impostos, que para eles, né, de certa forma, atinge e impacta toda a população, sim, mas para alguns, né, desse caso, são os empresários que estão questionando e criticando, estão por trás justamente essa articulação política. E aí esses deputados, para agradar esses deputados, para agradar esse grupo, eles saem criticando todo mundo, sendo que a gestão deles não foi nem um pouco melhor, né? Pelo contrário. Inclusive, uma das combinações de fake news que o Eduardo Bolsonaro tem é justamente quando ele tentou utilizar uma matéria, né, em 2022, com o preço absurdo da gasolina, dizendo que era do atual presidente Lula. Então, assim, que é isso, Eduardo Bolsonaro, né? A quem você está querendo enganar? Mas eles acham que nós esquecemos de tudo, a internet é um caminho sem rumo, né? Mas aí também, para lembrar um pouquinho de quem ele é filho, a gente traz aqui uma fala do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, quando ele justamente falando para empresários, ele ataca a reforma tributária, ele ataca a reforma, ataca, na verdade, os impostos que foram postos, né, pelo governo, e ele é extremamente também agressivo e violento, chega a chamar o presidente Lula de burro e analfabeto. Vamos colocar um pedacinho para o pessoal ver? E é um trecho, esse vídeo está no canal UOL, essa
essa conversa dele com empresários é uma conversa bem Do outro lado, né, complicada. que o pessoal que nunca trabalhou na vida, eles querem arranjar dinheiro taxando quem produz. Quem conseguiu... Esse pessoal que nunca trabalhou na vida, são os pobres. Para eles, pobres não trabalham. Você discutir a PEC da reforma tributária, vai entender. Estão dando uma carta branca para um cara aí que tem orgulho de ser chamado de comunista. Taxações extras, imposto progressivo na herança, possibilidade de criação de novos impostos, e uma única certeza, vocês vão pagar mais. Eu acho que seria diferente. A reforma tributária, eu vinha fazendo com o Paulo Guedes. Reduzimos em 1/3 o IPI de 4 mil produtos, zeramos o imposto de importação de muita coisa, como games, jet ski, veleiro, pneus e caminhões, peças para tratores. Isso tudo é vantagem. Quando eles zera o imposto de jet ski, o cara está pensando no rico. Pô, na Marina tem um montão de gente pobre que vive disso. Estimula o turismo. Dá só para a gente pontuar uma coisa, né? Diminuímos impostos de quê? De jet ski, né? De pneus, importante, né? Mas de jet ski ele pontua, mas não é para pobre. É porque na Marina tem pessoas trabalhando com isso, assim, né? Ele já entendeu, ele mesmo entende o que ele faz, tenta fazer uma emenda que sai pior do que o que ele já fala naturalmente, né? E aí eu vou só adiantar um pouquinho, porque mais uma vez a gente não precisa assistir esses vídeos todos do Bolsonaro, porque no final é que vem a melhor parte. Problemas, pancada. Pancada por quê? O país é maravilhoso, ninguém tem o que nós temos. A quem interessa? Leva-se em conta alguns países europeus, países mais do norte. Interessa eu ou um entreguista na presidência da República? Um analfabeto? Um jumento, por que não dizer assim? Mas no final, porque a gente também entende que público é esse que ele está falando, né? Então é isso, a gente vai possivelmente esperar um ano chegar, inclusive o ano eleitoral 2024, para entender exatamente como é que vai ser esse cenário aí do bolsonarismo pelo país, se eles vão ter ascensão ou se eles realmente vão continuar com esse desespero, esse destempero, e ter uma redução, inclusive, de candidatos dessa linha eleitos, mas aí a gente vai realmente precisar esperar. O que a gente pode dizer até agora é que o destempero continua, o desespero também. Esse 8 de janeiro aí promete muita coisa. Realmente essas eleições vão dar o que falar, mas eu acredito que o modus operandi vai ser esse mesmo modus operandi que a gente está vendo aí do Eduardo Bolsonaro por parte do bolsonarismo, que é fazer críticas rasas, mas que no fundo dão bons cortes para circular nos grupos bolsonaristas, porque no fim é isso que eles querem, é gerar bons cortes que vão poder ser replicados na máquina de fake news dos grupos bolsonaristas. Daiane, você tem mais alguma coisa para acrescentar sobre esse decoro, sobre esse gentleman que é Eduardo Bolsonaro? Não, infelizmente, né, a gente precisa ainda continuar aturando, né, de certa forma, o que ele vem falando, porque ele continua com cargo, continua com mandato, então a gente precisa, de alguma forma, juridicamente, começar a entender como é que eles estão se blindando de uma forma que estão conseguindo se proteger por enquanto, mas essas pressões que vêm acontecendo, a gente já percebe uma desestabilizada, e quem sabe aí o medo, né? Então, já tem briga com próprios aliados, o aliado que fala assim, cadê a ambulância? E ele xingou também aliado. Então, a gente percebe aí que talvez tenha um racha no bolsonarismo, quem sabe, né? Então, vamos esperar. Espera mesmo uma prisão, né? Quem sabe. Enquanto não vem a prisão, a gente se contenta com a rinha de bolsonaristas. Daiane, muito obrigado pela sua participação, obrigado por trazer as informações. Esse foi mais um Plantão do Meteoro. Faça parte do nosso clube de canais. E agradeço você que assistiu até o final. Um abraço e até mais.